Então, boa tarde a todos. Esse é o nosso primeiro Piauí Indie Online. Devido à situação da quarentena, a gente vai promover alguns eventos online. A gente vai estar fazendo algumas palestras e showcases de jogos, para que a gente continue falando de jogos como a gente faz no Piauí Indie, né? Só que não presencialmente agora. Então, nesse primeiro, a gente vai começar com o Rogério Narciso, que vai falar sobre a introdução à teoria das cores e suas aplicações. Depois a gente vai partir para o que é Game Feel, com o Luiz Felipe Patrocínio. E a gente vai depois partir para um showcase do jogo chamado Rogue MOBA, que está sendo produzido pelo Eric Passos. Deixa eu só aceitar aqui, Ramon chegou. Então é o seguinte, no geral, o que vai acontecer são 3 apresentações seguidas, e como a gente não está aqui num lugar presencialmente para poder ficar olhando um para a cara do outro e conversando, a gente vai fazer o seguinte, para não ficar tão cansativo assim, entre cada apresentação, a gente vai dar uma pausa de 15 minutos. Eu vou colocar esse timer aqui para contar. Vocês não estão vendo o timer, mas tem um timer aqui na tela. Eu vou botar o timer para contar de 15 minutos e quando chegar a hora da pausa, eu vou compartilhar minha tela. E aí, quando acabar esses 15 minutos, significa que a gente já vai estar pronto para começar a próxima palestra. Então, uma pequena pausa para levantar, beber uma água e tal. Peço a todos os participantes que deixem seus microfones mutados durante a apresentação. No caso da palestra do Narciso, quem tiver alguma pergunta pode jogar perguntas no chat, que ele vai fazer umas pausas aqui ou ali para ler o chat. E aí você pode abrir seu microfone para conversar com o Narciso e tal durante essas pausas. Provavelmente o mesmo vai valer para o patrocínio, ele vai falar depois. Então, basicamente é isso. E eu acho que pode começar. Narciso. Perfeito. Boa tarde, pessoas. Eu pensei várias formas de trazer essa introdução. E aí vamos dar um princípio bem básico mesmo, para ir esquentando e ativando as memórias, para quem já entende um pouco de teoria das cores, e também serve para quem estudou pouco ou nada sobre. Então, vamos lá. E aí, em alguns momentos, eu vou trazer uns exemplos, e aí, no final, pretendo que a gente faça, nas considerações finais, uma breve análise de imagem. Vamos lá. Elementos da linguagem visual. Que a cor, ela é um dos elementos da linguagem visual, que é bem ampla, que varia de ponto, linha, luz e sombra, forma, composições, escala. E é bem amplo, né, esse assunto. E a cor é um dos vários elementos da linguagem e comunicação visual, que traz consigo a evocação de reações de sentimentos, sentidos, informação, cultura, dentre outras. Estudar a cor também é ativar percepções sobre as relações que aquelas reações, sentimentos, produção de sentido, informações desenvolvem entre si. Ou seja, estudar a cor é entender como que produção de sentido pode gerar sentimentos, como informação pode evocar sobre culturas diversas aplicadas dentro de um contexto de cores. A cor pode ser dinâmica ou estática, que depende de um referencial, né? De como a cor é inserida dentro de um contexto visual. E a cor possui também dimensões. É uma das coisas que é massa, importante a gente entender sobre cor, são essas dimensões. Eu chamo de dimensões, alguns autores chamam de propriedades, outros chamam de atributos. A palavra dimensões vem aqui por causa de um exemplo que eu vou usar mais na frente, para a gente perceber melhor visualmente isso. Os estudos teóricos práticos apresentam 2 formas de se perceber a cor luz e a cor pigmento. A cor luz é o mais básico de tudo, que é o espectro luminoso, que é uma radiação e ela é monocromática. Os avanços dos estudos sobre teoria da cor tiveram um ápice lá quando Isaac Newton descobriu a refração da cor através do prisma, né? Que isso a gente é o básico de tudo, mas é importante a gente estar atento a isso, para perceber as diferenças que eu vou trazer sobre cor luz e cor pigmento. Aí percebemos
a cor luz devido à capacidade reflexiva de todas as superfícies. Ou seja, a luz branca, que é provinda do Sol, principalmente, né, vamos ter essa referência maior aqui, que é a luz solar, nesse momento. Ela é toda branca, e quando ela incide sobre um objeto, esse objeto ele vai absorver todos os outros espectros da luz e refletir apenas uma delas. Então, eu entendo como uma coisa complexa falar disso, porque os objetos, eles são tudo, eles são todas as cores, menos a cor que a gente vê. Você consegue perceber isso, né? De que a gente está vendo o que está sendo refletido, e não necessariamente o que o objeto é. Eu acho isso muito paradoxal, sabe? São as minhas interpretações pessoais. Mas é basicamente isso, é a primeira informação. Aí a primeira dimensão da cor é a matiz, que são propriamente as cores em si. Eu vou tentar, ao máximo, usar a palavra matiz para a gente ir se adaptando a ela, para a gente perceber melhor depois essas dimensões que eu mencionei anteriormente. Então, e se falando da cor luz, que é refratada da cor branca da luz solar, as cores estão compostas dentro da luz solar. E aí, historicamente, por convenção social mesmo, e da própria época, a descoberta disso, a pessoa que descobriu o físico, né, ele dividiu em 7 cores. As tradicionais cores vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Mas, conforme os estudos foram avançando sobre cor-luz, percebe-se que, basicamente, a composição da luz branca é de apenas 3, né, que são as cores chamadas cores primárias. Aqui, a gente vai entender que vai haver uma diferença sobre cor primária em cor luz e cor pigmento. Vamos entender isso mais na frente. E aí as cores primárias são o vermelho, o verde e o azul. Essas iniciais RGB vêm do inglês, que é uma sintetização para nomenclatura, questão de nomenclaturas. Então, como a gente está vendo aqui nesse cruzamento de cores, ó, as cores primárias elas estão fora e as secundárias vão se aproximando para o centro, que até virar branco. E a segunda dimensão da cor que eu quero trazer para vocês é luminosidade, que é brightness. E é uma das características de quê? Da cor luz, significa que quanto mais alguma coisa aqui, mas quanto mais a gente adiciona cor, mais você vai se aproximar do branco, do original. E quanto mais distante, quanto mais a gente tira cor, subtrai cor, a gente vai para o preto. E aí o preto e o branco aqui não são tratados como cores. A gente pode entender que o preto é a ausência de cor, no caso luz, né, a ausência da luz. E o branco é a presença de todas as cores. E aí a gente chama isso de síntese aditiva. Ou seja, adicionar mais cores significa aproximar-se mais do espectro completo, que é o branco. Subtrair cores, a gente vai para a ausência de luz, que é o preto. E aí agora, a gente vai começar... eu vou voltar aqui só para... Como eu tinha falado no começo, a gente pode fazer uma pausa rápida só para ver se alguém tem alguma coisa a falar, quer falar sobre isso no chat, comentar. Eu vou dar uma olhadinha aqui rapidão, porque é um capítulo, vamos dizer assim, é uma parte da apresentação. Tá, vamos lá, vamos dar prosseguimento.
E aí o cor pigmento. O que difere da cor pigmento para a cor luz? Pigmento é a tinta propriamente dita. Ela vai estar presente nos objetos que a gente usa para colorir, os mais diversos, que vai do lápis de cor, aquarelas, tinta a óleo, acrílicas, guaches, e a paleta de cores, por exemplo, de um software de ilustração, como Photoshop, GIMP, Clip Studio e de outros diversos. Ou seja, cor pigmento é uma forma sintética de uma manipulação das cores, das matizes. A cor luz é o que existe na natureza, propriamente dito. E o cor pigmento é a gente, quando os seres humanos puderam criar cores e manipular essas cores, essas matizes. Ou seja, pigmento é uma cor artificial. E aí vamos para as dimensões da cor pigmento, que a primeira dimensão é a matiz, como a gente já viu na cor luz, que é a cor propriamente dita. São as variações de matiz. Azul, vermelho, amarelo, laranja, roxo. Propriamente ditas as cores. Segunda dimensão da cor da cor pigmento é a luminosidade, ou seja, é o grau de claridade ou escuridez, ou escuro, né? O que a gente fala de valor tonal, são os tons. Algumas pessoas falam que chamam isso de degradê, que aí é uma palavra de origem estrangeira. Eu, no meu uso pessoal, gosto da expressão gradação tonal, que é o avanço, né? A variação de um tom dentro dele mesmo, dentro de uma mesma matiz. E aí a terceira dimensão da cor pigmento é a saturação. A saturação é o grau de pureza de uma cor que a gente não pode confundir com o valor de luminosidade, com o valor tonal, com a gradação tonal. Porque aqui, quanto mais saturada uma cor, mais pura ela é, quanto menos saturada, mais suja ela é, suja entre aspas. Vai falar disso mais na frente. E aí vamos falar aqui mais especificamente da segunda dimensão, que é a luminosidade, que aí tem característica oposta à cor da luz. Vocês lembram que a gente tinha a síntese aditiva. Somando todas as cores, a gente ia chegar no branco, né? E subtraindo, quanto mais a gente subtrai, a gente vai para a ausência de cor, que é o preto. Então, essa imagem, ela difere um pouco da outra, porque quanto mais a gente vai se aproximando do centro, mais vai se escurecendo. Então, isso é a variação tonal, a luminosidade, que a gente chama de síntese subtrativa. Ou seja, quanto mais cores eu adiciono cores a uma cor primeira, mais escura ela vai ficar. E quanto mais eu vou subtraindo, ou adicionando um branco, uma cor branca, que aí, no caso, cor pigmento já é uma coisa mais física, né, mais manipulada, vai se aproximando, vai clareando. E a terceira dimensão da cor pigmento é a saturação ou croma, que é o grau de pureza de uma matiz. Aqui, a gente tem 3 matizes diferentes, 3 cores diferentes, e aí vou alterando a saturação delas até chegar no cinza. Um cinza que não é um cinza puro, do preto. Ele vem com um cinza sujo de outra cor, de outra matiz. E aí, por exemplo, aqui, eu vou subtraindo a saturação. Aqui nessa segunda imagem, eu vou diminuindo a saturação da cor, e aí vou ampliando essa ideia de que ela está perdendo essa vibração, essa vivacidade. Aí aqui, ó, não confundir com escala de cinzas. Porque aqui eu só estou tirando saturação. Aqui eu adicionei uma camada de escala de cinza, que a gente vê que tem uma certa diferença, né, no resultado.
A gente tem que ficar atento para entender que a diferença daqui de saturação para luminosidade aqui. Nessa quarta imagem, eu adicionei escuro, eu tirei luminosidade dela indo para o escuro. E todas as cores vão escurecendo, inclusive aqueles tons de cinza, como na primeira imagem, que aí, quando na segunda, eles não sofreram alteração. Mas aqui nessa quarta, a gente vê que está tudo escuro. E aqui nessa última, já indo para a claridade. Adicionei muita luz às cores, e elas vão abrindo mais, né, vão se aproximando. Então, nessas duas últimas, a gente vai entender um pouco também da gradação tonal e daquela ideia de síntese subtrativa. Eu vou subtraindo, vou me aproximando do branco. Eu vou adicionando, vou me aproximando do preto. Em resumo, podemos sintetizar essas três dimensões da cor pigmento em apenas uma imagem tridimensional, que o Albert Mansell desenvolveu um sistema de cores sintetizado nas três dimensões: valor, matiz e saturação. É o que chama Mansell Color, sistema de cor Mansell, e que também algumas pessoas chamam de a árvore de Mansell, que foi como eu aprendi. E aí, como eu tinha dito no começo, a gente vai entender essas três dimensões de cores numa imagem só, que essa é a forma que eu encontro mais fácil, assim, de explicar isso, né? Aí a gente tem, nessa coluna, o valor dela, que vai do preto para o branco, ou seja, é a variação tonal, a luminosidade dela. E aí, aqui nesse círculo, a gente vê as matizes, todas as cores. E aí, quanto mais essas cores vão se aproximando do centro, elas vão ficando sujas, ou seja, elas vão dessaturando. E quanto mais para fora elas estão indo, elas vão saturando, vão ficando mais saturadas. Esse sistema do Mansell contribuiu para alguns estudos, alguns avanços que possibilitou a criação de vários canais de interpretação, e que gerou os principais sistemas que usamos atualmente, como, por exemplo, no Photoshop, a gente tem o HBS, né, que é Hue, Saturation and Brightness, que é matiz, saturação e luminosidade. A gente vê que tem todos os canaizinhos aqui, ó, como se fosse aqui na imagem anterior, né? Numa imagem só, eles estão agrupados. Aqui ele planificou tudo para que fique mais fácil ter acesso a essas alterações. E aí uma outra é o cubo matiz, que essa é uma outra variação de manipulação de cores. Aqui vai ser mais introdução para a gente entender essas diferenças. E aí, uma propriedade a mais da cor é o valor. Eu trago ele separado, porque ele é um pouco mais complexo de ser percebido, de ser explicado e de ser entendido. Muitas pessoas têm uma certa dificuldade de compreender isso, que é uma propriedade de matiz, de certa complexidade de entendimento. O valor é a profundidade de uma matiz com relação a outras matizes, ou seja, essa propriedade fica mais evidente em um contexto de cores, contexto colorístico. O que eu quero dizer com contexto colorístico? É uma composição de cores, que a gente vai manipular diversas cores e construir uma imagem que contexto colorístico, entender de contexto colorístico é importante para a gente usar tanto profissionalmente, né, como a gente tem aqui nesse canal hoje, pessoas do desenvolvimento de tecnologias e jogos, mas também pode ser usado, esse conhecimento pode ser usado para utilidade cotidiana, como, por exemplo, escolher cor da casa, cor das paredes da nossa casa, combinação da roupa, sabe? E aí, entender de contexto colorístico vai desde da complexidade
da criação de uma paleta de cores para um jogo a simples esmalte de cores que eu quero usar no meu dia a dia. E aí, esse valor, como eu tinha dito, é uma profundidade das cores. A gente tem aqui duas matizes diferentes, que quando elas estão apresentadas no seu mais alto grau de saturação, elas estão 100% saturadas, quando eu as criei no software, e aí a gente vê que tem uma diferença, nitidamente tem uma diferença. Agora, se eu adiciono um canal de tons de escala de cinza, a gente vê que elas têm o mesmo valor, ou seja, elas estão, como eu poderia dizer, numa mesma camada, com a mesma camada visual. Se eu colocar essas cores lado a lado dentro de uma composição, a gente vai perder um pouco de profundidade e vai ficar, de certa forma, monótono esse contexto que a gente está criando, esse contexto colorístico. E aí, quanto mais matizes com o mesmo valor ou próximos, menos dinâmica e com menos profundidade será essa composição que a gente está criando. Até aqui, é basicamente isso. E aí vamos para já pensando como usar esses conhecimentos, que é a aplicação da teoria da cor. E aí o primeiro eu vou falar do contexto colorístico, que é o que a gente falou anteriormente. Para criar uma composição, é importante conhecer valores de matizes para desenvolver trabalhos mais conscientes quanto à cor e as possibilidades dela. Esse exemplo anterior que eu usei, né, que ele está aqui como um possível problema para uma composição. Como é que eu uso aqueles conhecimentos de cores que eu estive falando antes para solucionar esse que pode ser interpretado como um problema? Eu pego aquelas cores originais, essas duas matizes, e vou fazendo pequenas alterações nela. Aqui, na matiz primeira, vermelha, eu tirei luminosidade e deixei ela um pouco mais escura, e tirei também um pouco de saturação. E na cor de baixo, eu adicionei luminosidade e adicionei também um pouco de saturação. A gente já vê que tem uma diferença clara entre elas de um peso, né? Elas têm um peso diferente. Aí, quando eu adiciono escala de cinza, a gente vê que já tem um valor muito mais forte. A diferença de valores já é bem gritante. Ou seja, aqui eu já tenho uma variedade maior de pesos, e aí eu posso usar essas cores alteradas de uma forma mais apropriada. Elas podem estar em contexto mais próximo dentro da minha composição, sem criar com essa condição de monotonia visual. Ou seja, vai ficar mais dinâmico a imagem. Aí aqui, ó, a gente vê uma aplicação já dentro de um trabalho. Notem que existe, na imagem colorida, a gente tem uma grande variedade de matizes e é muito fácil perceber as diferenças. Agora, quando eu aplico o canal de tom de cinza, para a gente entender essas diferenças de valor, algumas informações se perdem, né? Algumas informações de diferença, como os azuis e roxos, eles estão com o mesmo valor, e esses azuis mais claros com esses rosas e laranjas, eles meio que se fundem. Ou seja, de fato, há uma fusão entre elas. E aí a gente perde algumas informações. Isso eu entendo como um problema. Tá, era o exemplo. Vamos para uma outra aplicação da teoria de cores, que é a saturação. O uso de variações de saturação na produção de sentidos, de sensações. Ou seja, eu entendo que usar a saturação, o conhecimento básico de saturação dentro de um trabalho, na produção de sentidos e de sensações. Aí aqui já é um exemplo de uma ilustração mais complexa, de formas que a gente percebe que elas estão muito saturadas.
As cores estão muito fortes, muito gritantes, muito vibrantes. É um resultado que foi proposital, mas quando eu adiciono a camada de... Quando eu transformo ela em tom de cinza, a gente percebe que há um pouco de perda de valores, de profundidades. Por mais que tenha uma sombra em alguns momentos, se a gente for comparar apenas as pétalas da flor com as folhas, a gente vai ver uma proximidade. A gente quase não percebe uma profundidade de elementos, né? É como se tudo tivesse numa mesma camada, tudo tivesse mesmo chapado. Já aqui, eu trago um trabalho que ele já é mais suavizado. Já foi criado pensando as variações de saturação. O cristal, ele está um pouco saturado. E aí é intencional que ele fique mais suave, mais suavização. E, de certa forma, uma certa calma, assim, ele não é tão dinâmico como a ilustração anterior, né, que são cores muito vibrantes. Aqui ele já está mais estabilizado, poderíamos dizer assim. As cores estão um pouco estabilizadas e calmas. E aí, quando eu transformo em escala de cinza, a gente percebe que quase não houve perda de informações. A gente tem ainda algumas informações de profundidade, de claro, escuros, e a relação que tem entre as cores não se perde muito. Pronto. Basicamente é isso que eu queria trazer para vocês. E aí, como considerações finais, eu queria trazer uma pequena análise de uma ilustração comercial, em que eu aplico alguns desses conhecimentos teóricos sobre a cor. O que eu escolho saturar e o que eu escolho não saturar, o que eu escolho deixar em uma matiz mais vibrante ou uma matiz mais calma, mais distante. Os objetos que eu quero pôr em destaque são a luminária, a mesa, o pacote, né, a embalagem, o pratinho com o pastel e o recado. Eu faço uma pequena alteração na saturação e na luminosidade para deixar ele um pouco mais em destaque com relação ao fundo. Mas o fundo eu não deixo ele totalmente muito escuro, muito diferente, porque eu também quero que ele seja bem percebido pelo observador. Mas tem uma diferença que não é muito óbvia se a gente olha de relance, mas se a gente parar para analisar minuciosamente, a gente vai entender que tem uma profundidade, tem camadas e camada sobre camada que exploram isso, sabe? De diferenças, de pequenas diferenças, para uma melhor percepção de todo o conteúdo. E aí, é isso, gente. Eu sei que foi rápido, mas alguns pontos que eu gostaria de falar mais são termos mais complexos que eu pretendo trabalhar uma outra apresentação, como, por exemplo, o uso desses canais dentro dos softwares. Aí já é um conhecimento mais específico para algumas áreas. E aí é isso. Eu queria encerrar, por enquanto. Tem algumas perguntas. E agora eu vou às perguntas. Primeiro, Danilo. As impressoras usam modelo IMK, que é o contrário de RGB. Sim, principalmente tem os canais também CMYK, né, Danilo? Aí vem a pergunta do Juarez, que é, então, mesmo o branco sendo a junção de todas as cores, ele não é considerado cor. Juarez, isso depende do que a gente está falando, né? Se a gente está falando de cor luz ou cor pigmento. Ou seja, falar de cor é sempre entender sobre essas questões de contexto, de contextualizações, né? Tudo vai estar inserido dentro de um contexto que vai ser interpretado. Quando a gente está falando de luz, cor luz,
O branco vai ser a soma de todas as cores, né, propriamente dito. Não vai ser uma cor em específico, porque todas as cores já estão nela. Quando a gente vai para cor pigmento, por exemplo, eu uso uma paleta, eu vou usar um material de tinta óleo. O branco, ele vai ter que ser uma cor produzida artificialmente para eu usar. Dependendo do meio que eu estiver usando, do suporte, por exemplo, se é um papel branco, esse branco ele vai ser um pouco inútil. Agora, se eu vou pintar o óleo sobre um pedaço de madeira, esse branco já vai ser bastante útil para o que eu estou usando. O Danilo... ele pediu para falar sobre sistema de pressão, que é a ausência é o branco e a junção de todos é o preto. Sim, a gente falou sobre isso em algum momento. Falar disso também, eu gostaria de falar disso com mais calma em outra aula, que é com exemplos, né? É sempre bom e aí eu vou produzindo, compartilhando tela. Aí o Felipe Luiz Patrocínio, como vamos programar a cor por meio de código, a gente também usa esse conceito de HSV, que é Hue, Saturation e Value. Sim, alguns softwares usam o HSV, alguns usam o HSL, que basicamente não tem muita diferença, né? Mas existem algumas sutilidades. A Helene pergunta, então esse valor sempre dependerá de um referencial. Sim, porque quando a gente vai estudar cor e aplicar cor, é sempre importante a gente entender aquilo que eu estava falando de contexto colorístico. Porque tudo depende de uma relação, das relações que existem entre essas cores dentro dessa composição. E aí, eu espero que estejamos fazendo entender, senão mantém as perguntas mais na frente. O Thiago pergunta, o que você acha de começar colorindo em tom de cinza, começar pelos volumes e depois ir jogando as cores? É uma técnica interessante, pertinente, Thiago, porque muitos artistas não fazem isso. No meu caso, eu gosto de ir delimitando as cores, já meio que pré-definindo a paleta, e aí depois é que eu adiciono uma camada de alteração para tom de cinza, para escala de cinza, que aí eu vou entender as profundidades, onde é que eu tenho que aprofundar mais para criar o volume. Mas eu acho pertinente, importante a gente começar também, quando a gente está estudando sobre cores, entender os efeitos de luz aplicando desenhos em tom de cinza. A minha formação como artista, antes de entrar na UFP, de forma autodidata, eu explorei muito o lápis, o uso do lápis, né? O grafite, que é basicamente tom de cinza. Então, eu tenho uma formação básica muito, muito forte, e é isso que eu sempre recomendo quando eu vou ministrar oficina, dar aula, dar dica para as pessoas interessadas. Começar pelo estudo de tom de cinza com o grafite, que aí isso vai te permitir ter um maior domínio sobre volumes na composição. A Railane tem mais uma pergunta, e aí a última. Se, por exemplo, na composição de um desenho, eu quiser que todas as partes sejam destacadas de forma uniforme, sem que nenhuma parte se sobressaia. Eu não entendi bem a pergunta. Se, por exemplo, na composição de um desenho, eu quiser que todas as partes sejam destacadas de forma uniforme, sem que nenhuma parte se sobressaia. Railane, você pode falar nesse momento final da palestra, quem quiser pode conversar mesmo. A gente tem um bate-papo livre aqui por mais ou menos meia hora, então podem falar. Eu ia sugerir isso, dela explicar melhor essa pergunta. Confesso que não consegui interpretar. Você está podendo falar com o áudio? Railane. Enquanto ela não tenta, deixa eu tentar discorrer sobre isso que ela está falando. O que eu imagino que ela disse é algo do tipo... Vamos dizer que tu tem uma flor para colorir.
e tu quer pintar essa flor de uma maneira que todas as partes desse desenho estejam em sintonia, sem que nenhuma esteja muito exagerada em comparação com as outras. Por exemplo, mostra aquela flor vermelha que tu colocou. Pronto, ela pensa em manter o equilíbrio. Certo. Tá. Como manter um equilíbrio entre todos os elementos? A gente pode... É um pouco complexo, porque vai depender muito de como esses elementos vão estar dispostos, né? Primeira coisa que a gente pode pensar sobre isso é a escala desses elementos. Se eu quero uma harmonia entre eles, eu posso começar pensando sobre isso, a diferença de tamanho. Diminuir a diferença de tamanho desses elementos dentro dessa composição. E aí as matizes, aí o uso das cores das matizes não vai influenciar muito, dependendo de como é que tu usa esse escalonamento. E dispõe eles dentro da composição. Porque a gente pode pensar também sobre hierarquia, né? Quando eu quero destacar algum elemento, eu posso usar desse elemento da linguagem visual, que é o escalonamento, a diferença de tamanho, e também sobre o uso da cor, que dentro da cor a gente tem variação de tonalidades e a variação de valores. O valor aqui, ele pode ser explorado da forma que, como eu disse que era um problema, né, naquele primeiro slide. Eu acho que ainda está compartilhando, deixa eu ver. Pronto. Se eles estão aqui separadinhos, como a gente está vendo, todo mundo tá compartilhado ainda, né? Tá, todo mundo vê? Massa. Aí eles estão lado a lado, mas eles não estão se tocando. Então quando a gente aplica essa tom de cinza, a gente tem a diferença de que eles estão um pouco separados. Se eu colocasse eles mais distantes uns dos outros, eles iam continuar um pouco em destaque, né? O perigo de usar os valores iguais é abusar disso entre todos os elementos, e elementos que vão estar muito próximos, uns sobrepostos aos outros. E aí, eu acho que é isso. Então é como o Gila disse, né? É tipo, depende da composição dos elementos, como é que eles estão relacionados. Isso. Como inclusive, é que a gente usa essa hierarquia de pesos. Tu pode botar no slide que tem falando sobre HSV, rapidinho. Que tem aquela aba do Photoshop, na realidade, que tem a seleção de cores. Aqui. Isso. Essa? Isso, HSV. Só um detalhe de um estúdio que eu eventualmente fiz, e era um estúdio de game design, não era nem estúdio de arte em si, mas esse estúdio de game design falava sobre a claridade das coisas, o quão claro você consegue informar algo para o jogador, que em jogos que envolvem reação rápida, né, você vê alguma coisa, você tem que agir imediatamente rápido, principalmente em jogos competitivos, na hora que o elemento aparece, qualquer que seja esse elemento, você tem que ser capaz de entender rapidamente para que você consiga reagir rapidamente. E aí esse estudo era falando especificamente de Dota, não sei se todo mundo conhece esse jogo, mas é um jogo em que a câmera é vista de cima para baixo. Sim. Então, e é um jogo super competitivo, etc. É um e-sport, na realidade, se tornou. E nesse estudo mostrava que todo personagem tinha dois tipos de silhueta. Uma das silhuetas era baseada na escala do S, é saturação, né? Saturação. Então, como o jogo é visto de baixo, aliás, de cima para baixo, o que você tem que dar mais atenção é para a parte de cima do personagem, né? Que é a cabeça, os braços e o corpo, que geralmente é daí de onde vem a ação, né? Que o personagem toma espada, então a ação vem da parte de cima do corpo. Então, como a ação vinha da parte de cima do corpo, nessa escala de saturação, as pernas estavam sempre com menos saturação. Antes de ver essa palestra, eu achava que elas estavam mais escuras, mas não necessariamente elas estavam escuras, elas só estavam com uma diferença de valor maior entre a parte de baixo e a parte de cima, né? A parte de cima era mais saturada, então isso gerava uma grande diferença de valores, pelo que tu falou aí, e com essa diferença de valores você consegue de cara já saber onde é que você tem que focar a atenção, né? Que no caso é na parte de cima dos personagens do Dota, né? Desse jogo. Sim, usar, né, por exemplo, já que a cor é muito saturada nesse contexto, né, dentro desse contexto, sempre é importante a gente
tá atento a isso, né? Dentro desse Uhum. contexto de uso de cor, ou como a cor saturada ela é vibrante, né? Aí vai chamar a atenção mais para aquilo. É o uso inteligente dessas características das cores. Aí, tu ia falar mais alguma coisa, não? Era só um detalhe sobre a outra silhueta que esse estudo mostrava, era a silhueta, na realidade, preta, completamente preta, ou seja, sem iluminação nenhuma. Que era para mostrar que alguns personagens você conseguia entender perfeitamente a silhueta deles sem precisar de qualquer hue ou saturation, por exemplo. Só com brightness zero você conseguia entender o que era o personagem. Então tinha um que era um urso, então você sabia que pela postura ofensiva dele, do urso, graças à silhueta, você já sabia que ele representava um perigo, porque era um personagem pesado e tal. E tinha um assassino que ele era bem magro, mas ele tinha uma faca grande, e aí pela silhueta você conseguia identificar a faca. Ou seja, você nem precisava das cores em si, só com a silhueta mesmo zerada, você já tinha uma noção básica do que era o personagem, quais eram suas capacidades. Aí isso misturado com a escala de saturação, que eu estou falando agora, né? E com a diferença de valores que agora eu entendo, graças à tua palestra. Aí isso já dá para o jogo uma dinamicidade de, tipo assim, as cores ajudam o jogo a ser competitivo da maneira correta. Então nem tudo vem do game design, né? Vem também, tipo, você balanceia o jogo através das cores. É bem interessante. Sim, porque é multimídia, né? É o produto mais multimídia que a gente pode imaginar. Então, eu uso usar ao máximo todas as possibilidades de produção de sentidos. Tu falou da silhueta, né? Que basicamente não existe diferença de matizes, que é basicamente o preto, é o preto. Uhum. Mas aí ele usa de um outro elemento da linguagem visual, que é a forma, né? A forma do objeto, que é uma forma só, uma cor só, mas que, como ela é desenhada, né? A silhueta, ela cria uma imagem para a gente. E aí isso entra também dentro de um outro estudo, que é mais específico, que a gente chama, que é dentro do estudo da Gestalt do objeto, que é um estudo mais aprofundado das leis da visualidade, que aí são leis, né, meio que leis. E aí essa história de uma silhueta é a relação de figura e o fundo. Porque se essa silhueta está no fundo escuro, ela pouco se destaca, né, Juan? Mas Uhum. se ela tem um fundo claro e que permite a gente perceber um pouco dessa forma, aí sim fica mais destacado o que a gente quer fazer. É o que a gente chama de relação de figura-fundo. Já é um outro mais aprofundado, um outro conhecimento lá da Gestalt do objeto. É um livro massa que eu recomendo Uhum. para se ler, porque ele traz coisas, estudos da psicologia. Vamos dizer que a Gestalt do objeto é uma ramificação da psicologia que é usada por artistas visuais, sabe? Então, para a Uhum. gente que a gente produz, cria produtos visuais, basicamente visuais, é uma leitura muito básica, muito urgente, principalmente para os artistas visuais, né? Para focar, para ter conhecimentos a mais para usar em suas produções. Psicologia da percepção da forma. Isso, Thiago. Nossa. Exatamente. Aí o Kalael já mandou um linkzinho aqui para quem tem interesse de ver. E isso é incrivelmente importante. É por isso que, assim, faz parte do conjunto de conhecimentos obscuros que, quando você começa a desenvolver jogos, você não tem tanta noção de que existe. Então, você tenta ser o artista sozinho, sem ser artista, para se virar com as coisas, mas você tem que eventualmente lidar com as cores, com esse balanceamento todo, porque isso faz muita diferença. Eu ontem zerei um jogo que é chamado Hollow Knight, e nesse jogo ele tem toda essa ambientação muito assim obscura, né? Porque se passa praticamente um submundo, assim, digamos. E, e basicamente o jogo todo é te dando atenção em pequenos pontos de luminosidade, e o jogo todo você tem que estar atento nas partes que oferecem perigo, né? Então, assim, eu zerei esse jogo e eu fiquei impressionado com a arte em si, e ainda não sabia exatamente todos os detalhes do porquê que eu estava impressionado, mas
Essa palestra agora me fez entender melhor, porque pensando agora, lembrando aqui de algumas cenas do jogo, dá pra claramente perceber diferenças de valores em cenas que eu joguei durante o jogo, né? Então, muito interessante isso. São sutilezas. São coisas que aparentemente são sutis, né? Que se a gente for olhar médio superficialmente para os produtos, a gente não vai perceber eles de cara, mas que eles estão lá e fazem uma diferença no psicológico da gente, por causa desses estudos, né? Tudo gira muito em torno de percepção, como a gente percebe os elementos dentro de uma composição. Principalmente dentro de um jogo, né, que as coisas essas coisas devem ser mais usadas, né? Porque os detalhes são muito importantes para aquilo que a gente está criando. Uhum. Tá, só. Inclusive, isso aí que tu falou, Narciso, é justamente o tema da próxima palestra aí, que é Game Feel, né? Que tem muitos efeitos visuais que são colocados no jogo para melhorar a percepção do jogador, né? Massa. Então, tanto esses efeitos de cores, né? Isso faz toda a diferença mesmo, como tu disse aí. O Daniel Danos tem uma pergunta. Antes dele entrar aqui, só a Highland disse que entendeu e agradeceu. Massa, muito massa, massa. Que bom que a gente está atuando. O Gilan comentou, então, é interessante usar as cores a conduzir o olhar do observador. Os contrastes são pertinentes na composição. Sim, a palavra contraste, que a gente não usou ela diretamente, mas ela está aqui dentro. Contraste seria uma forma de falar sobre diferença de valores que tu estava apresentando? Sim. É tipo uma outra palavra para isso, né? Porque o contraste ele pode vir de diversas formas, como o escalonamento. A diferença de tamanho de objetos gera um contraste. Sim. A diferença no tom, só na tonalidade, é uma mesma cor, mas com tons muito diferentes dentro da escala, gera contraste também. Então, o contraste pode ser atingido de várias formas. O Daniel pode perguntar. Tu quer perguntar por áudio? Eu prefiro perguntar por áudio, pode ser? Uhum. Tá, então a minha pergunta é mais voltada para a minha experiência na área de jogos, que existe um jargão na área que é arte de programador, né? Que geralmente é da pior qualidade possível, porque, com exceções, a maioria dos programadores carece desse conhecimento teórico sobre cores, sobre, enfim, todo o arcabouço artístico que é necessário para você criar artes para jogos e para qualquer outra área. E geralmente, muitas vezes a gente tem programadores ou designers que precisam desenvolver uma ideia, um protótipo e vender esse protótipo para alguém, ou seja, esse alguém uma empresa ou para outras pessoas. E essa ideia sendo aprovada de um gameplay, de uma mecânica que funcione, e aí você começa a elaborar nisso com mais artes e construir todo o feel que você prometeu, né? Então, nesse protótipo, você quer passar a ideia da mecânica e do design do jogo. Mas muitas vezes você acaba estragando essa ideia porque faz escolhas muito ruins de cores, de formas e de como passar essa ideia que tiram a atenção de quem está avaliando do que você está querendo passar, que muitas vezes é o design e a mecânica, né? E a história por trás. Eu queria te perguntar, qual que tu acha, assim, de pessoas que não são da área artística ou que são iniciantes na área, qual é o erro mais comum ou o erro mais crasso, assim, mais que atrapalha essa análise e que tira a atenção de uma ideia que você esteja querendo passar por escolhas ruins em cores, em saturação, na composição das cores, e qual a recomendação tu daria para alguém que não se aprofunda, não tem uma profundidade no conhecimento teórico, mas se tu pudesse dar uma dica, tipo, olha, evita isso, ou então foca nisso para que tu não passe uma experiência ruim para quem está analisando uma ideia, um protótipo, uma coisa simples, que ainda não está artisticamente evoluída, digamos assim. Certo. A primeira pergunta sobre erros, né? Erros gritantes que a gente pode
identificar. Eu acho que principalmente diferenças não existir diferença de contraste que, como eu falei antes, ele pode vir de várias maneiras, né? Ele pode vir com os da cor, pode vir com os de escalonamentos, pode vir com os de tonalidades e de luz. Às vezes, quando eu estou vendo as pessoas começando a estudar sobre cores, eles pecam em saturação também, que é uma coisa que é muito importante, sabe? Tu entender de saturação, porque se tu cria uma imagem, tu vai criar, por exemplo, o protótipo, né? E que tu não consegue criar uma harmonia visual no sentido de que todas as cores que tu vai aplicar, elas estão numa mesma altura de saturação. Vamos ver bem aqui o meu slide. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele vai falar de saturação, né? Se tu escolhe, como é que tu escolhe, tu faz escolhas que vão te direcionar para algum desses pontos de saturação, de extrema saturação ou pouca saturação dentro de uma composição. É importante entender isso, porque tu pode usar isso como um background, né? Eu vou vou deixar as cores de fundo mais opacas, e eu quero que as cores, alguns elementos que estão na frente, eu quero destacar eles, eu posso usar de um pouco mais de saturação, sabe? E aí, deixa eu ver o que mais. Pronto. E aí aqui, vamos para essa, tu falou de sugestão, né? Uma pergunta sobre como é que eu posso indicar alguma coisa. Depois que eu aprendi isso aqui, que eu aprendi a interpretar, internalizei esse sistema de cor do Munsell, que eu chamo de árvore de Munsell, porque não necessariamente é uma árvore, mas ela tem uma estética bonita, e é tridimensional. Tá tudo muito claro aqui, ó. O que é matiz, o que é saturação e o que é tonalidade, sabe? Uhum. Entender essa raiz, isso aqui é tipo uma base, eu entendo como uma base, e eu desejo que as pessoas consigam interpretar isso e levar para suas vidas, porque é muito básico. É básico no sentido de que não é simples, mas é um básico que é importante a gente estar atento a ele, porque tu vai fazer tuas escolhas baseadas nisso, como se aprofundar nesses três eixos, nessas três dimensões. Aí, a partir disso, tu vai criando um repertório para identificar isso nas coisas que tu vai vendo. Exercitar, uma maneira é exercitar, sabe? E distinguir o que é saturação, o que é valor e o que é croma, né? O que é matiz, o que é propriamente cor dentro de composições. Então, eu digo, entende o que é esse sistema de cores, né? Essas três dimensões, e vai estudar e tentar aplicar isso, analisar tudo que está fazendo. Por exemplo, como o Juan falou, ele viu algumas informações aqui que a gente compartilhou, aí já fez um link direto com a experiência que ele teve recente, sabe? E aí ele já grava na memória dele, que ele vai poder usar isso mais na frente, quando ele estiver criando, ou mesmo só consumindo a arte, né? Aí ele já vai entender algumas coisas, algumas nuances que é pertinente. Então, Daniel, eu digo que tu pode começar entendendo essas três dimensões e saber diferenciá-las, sabe? Porque quando tu vai interpretar uma imagem, isso faz uma diferença muito grande. Porque quando tu interpreta, tu vai aguardando conhecimento para tuas próximas criações. Uhum. Eu consegui responder tua dúvida? Sim, então a minha principal questão era nesse sentido, assim, qual o pior erro que alguém pode fazer nesse sentido de causar uma sensação ruim na pessoa que está observando uma ideia, um protótipo, que muitas vezes você quer só, na perspectiva do programador, né? Você quer passar uma ideia de uma mecânica, de uma lógica, só que às vezes a arte é tão ruim que a pessoa que está avaliando se incomoda com aquilo e não consegue absorver o que você está querendo passar, que é uma ideia, né? Então,
Eu acho que a ideia da saturação, né? A saturação, principalmente saturação. Porque beleza. Muita gente que vai começar a trabalhar, por exemplo, com ilustração digital, não consegue perceber as nuances da saturação. Escolhe matizes, né, cores diferentes, mas que estão na mesma altura de saturação. Uhum. E aí, entender essas diferenças também vai um pouco para esse slide já bem aqui, né, ó, do canal HSB. Uhum. E saber interpretar isso aqui, como essas porcentagens influenciam dentro da composição, quando tu está criando ela. Entender essas diferenças. Então, eu posso dizer que eu entendo como um erro a saturação, porque uma saturação muito vibrante, ela pode, causar uma inquietação que a pessoa não vai querer estar olhando, não vai conseguir experienciar as mecânicas que tu quer realmente que elas entendam, né? Uhum. E aí vão ficar prestando atenção em elementos que não são importantes no momento. Tira o foco, sabe? Uhum. Valeu. Nossa. Thiago pediu slides. O Danilo falou que na visão computacional o contraste é usado para se encontrar arestas e montar formas. Tá, é um pouco complexo. Acho que eu não entendi. O Thiago falou, nossa percepção dessas características das cores também mudam quando estão perto de outras cores. Sim, Thiago, falando disso, o contexto colorístico, né? Dentro de uma composição que está perto, que está longe, influencia muito como a gente percebe elas. O Gilan falou, o legal é ter boas referências práticas nos estudos de cor, ir comparando com a árvore de Mansell. Sim, também acho pertinente. Tu ter um referencial prático. Depende muito também de como a pessoa atua, né? Se é o programador, se é o músico, se é propriamente o artista visual. Mas é sempre bom eu ter um conhecimento básico sobre isso. Acho que é isso. Se tiver mais alguma pergunta, ficou alguma dúvida de alguma altura da conversa? O Thiago falou mais alguma coisa ali embaixo. Depois eu pedi os slides. Não, foi um pouco mais a seguir. Depois da mensagem do Gelo. Achei. Dantas, você pode baixar um disco cromático na internet e usar como referência. Cores complementares tendem a se intensificar quando colocadas uma perto da outra. Isso pode gerar um cansaço visual. Pronto. Eu não falei da rosa cromática aqui, porque o que eu gostaria de ensinar são interpretações minhas também e formas mais práticas, né, da gente ter um momento de praticar como fazer uma paleta de cor a partir da rosa cromática. E é importante também estudar ela. Então, vamos dizer que alinhar a árvore de Mansell com rosa cromática. É isso, acho que é isso. Show. Então, primeiramente, parabéns e muito obrigado, Narciso, pela palestra sobre cores, entendo muito melhor agora os detalhes e vou prestar mais atenção nos jogos.